Olá a todos vocês que nos acompanham no Evangelho do Dia. Hoje é dia 26 de janeiro. Uma alegria a sua companhia, uma alegria que a gente possa estar buscando aquilo que é o mais importante, o próprio Deus. E Deus que vai se revelando por meio da sua palavra, ensinada por Jesus Cristo, vivenciada por Ele, luz segura para os nossos passos. Nesse dia a igreja comemora dois importantes discípulos que foram também bispos, São Timóteo e São Tito. Eu os convido, portanto, ao Evangelho, Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 9. Iniciemos juntos com a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São Timóteo e São Tito, discípulos que depois se tornaram também bispos. Discípulos de Paulo, comemoramos ontem a conversão de Saulo, que se tornou Paulo, o grande missionário da igreja primitiva, da igreja inicial. E esse homem tinha um testemunho tão vibrante e agia tanto na força do Espírito que ia cativando a muitos. Então, o chamado de Jesus se fazia aos corações com mais facilidade. Quando a gente assim, cheia do Espírito, missionários empolgados, padres, bispos, religiosos, religiosas, pais e mães que vivam com ardor o cristianismo, fica muito mais fácil Deus despertar os corações que Ele quer para chamados mais especiais na consagração total ao reino. Toda consagração é importante, seja na família, seja por meio do trabalho, os leigos e leigas no mundo, mas Deus precisa de alguns completamente dedicados ao anúncio do Evangelho, ao cuidado das pessoas em tempo integral, porque a messe é grande, os operários são poucos, como disse Jesus aqui. E para isso ele enviou não só os 12, mas outros 72 discípulos. O grupo vai se alargando, o reino se faz de uma urgência tão grande, porque a mensagem da salvação precisa ser anunciada a todos. É a salvação das pessoas que está em jogo. Então é importante demais que a messe não se perca por causa da falta de operários. Pedi ao Senhor que envie trabalhadores e vocês então se apresentem também para serem trabalhadores, cada um no seu chamado, mesmo os que não se consagraram para ficarem totalmente disponíveis ao serviço do reino, deverão estar cientes de que Deus os envia ao mundo do trabalho, de que Deus os envia ao mundo da família, ao mundo da escola e assim por diante, ao mundo das artes, da política, para anunciar o evangelho da vida. É fundamental que os cristãos tomem consciência de que a colheita, a messe, se perde por falta de quem anuncie na força do Espírito.
na verdade do seu coração, o Evangelho da vida, da paz. Nós ouvimos aqui que Deus quer chamar pessoas que confiem nele, que sejam disponíveis e que entendam a urgência. Vocês não passem de casa em casa, ou seja, não se detenham em conversas. A urgência do anúncio é tão grande que vocês não podem perder tempo. Devem se dedicar à missão para valer. Confiem em Deus. Ele estará com vocês, cuidará de vocês. Precisamos de jovens que se apresentem, que não fiquem com medo do futuro, que não queiram cuidar só do seu futuro, mas que pensem nas pessoas, que sejam generosos no sim dado a Deus. Rapazes e moças dedicados ao cuidado dos enfermos, dos pobres, dos presos. Há muitos lobos interessados nas ovelhas de Deus. Há muita gente com más intenções que precisam ser enfrentadas. Esses lobos precisam ser enfrentados com a força do Evangelho da paz, com o modo de evangelizar do Cristo, o modo mais importante e eficaz. É isso que esse Evangelho está dizendo para nós hoje. E ele termina dizendo que a mensagem é tão importante que aqueles que a recusarem deverão responder por essa recusa consciente, porque é muito grave recusar a única salvação trazida pelo único Salvador, que é Cristo Jesus. Rezemos pedindo operários para a messe. Quem sabe você que está me ouvindo vá se sentir mais sensibilizado a partir de agora. Senhor nosso Deus, desperta os corações de muitos, de todos os cristãos, para o anúncio do Evangelho. Mas desperta também, em especial, coração de jovens generosos, rapazes e moças que queiram se consagrar totalmente, a exemplo de Tito, de Timóteo, dos apóstolos e de tantos outros que a gente lê na história da igreja, dedicados a essa colheita que se perde por falta de operários. Pai, em nome de Jesus, desperta a nossa igreja para a missão. Isso vos pedimos em nome de Jesus Cristo, o missionário eterno da Boa Nova. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até breve.